Bom, finalmente estamos aqui agora para começar nossa live. Estou aqui com o professor José Luiz Moraes de Vasconcelos, que ninguém vai saber quem é, mas o professor Zequinha da Unesp, todo mundo conhece. É um dos nossos grandes convidados desse papo de hoje, que nós estamos começando agora. O professor Zequinha, para quem não sabe, mestre em produção animal pela Federal de Minas, doutor pela Unesp de Jabuticabal e professor na Unesp de Botucatu. Perfeito. Certo, professor? Como pesquisador, ele estuda a eficiência reprodutiva de bovinos. E aqui do outro lado, nós temos um grande companheiro da indústria, o Gabriel de Toledo, zootecnista pela USP também, grande profissional, lá da Nutron Cargill Nutrição Animal, né? E ele é gerente de canais. Então nós temos aqui um debate bem bacana para a gente começar essa live. De um lado, um especialista na parte de reprodução e do outro, um profissional especializado na parte de suplementação e que também precisa de um bom controle do rebanho, um bom dimensionamento de manejo para fazer um bom controle de pesagem, né? Se você me permite, Gabriel, podemos começar com o professor Zequinha para a gente começar essa provocação. E a provocação que eu tenho a fazer aqui para o professor é a seguinte: professor, faz sentido nós escolhemos equipamento de contenção baseado no volume de manejo, ao invés da gente olhar só o número de animais que tem na fazenda? Na realidade a gente vai estar trabalhando em um dia, naquele período que está trabalhando é o volume que está entrando naquele dia para trabalhar adequadamente. Se sabe que o manejo no dia a dia dentro do sistema, manejo nos momentos da IATF, por exemplo, né? Se manejar inadequadamente, você tem o maior risco de ter pior resultado. Então, na realidade, a sincronia do sistema, né? A habilidade da equipe, o equipamento, a habilidade da equipe que está fazendo a inseminação, está sincronizada e não ter pressão em nenhum dos fatores, vai ter potencialmente um melhor resultado. Então, na realidade, temos que sincronizar muita gente com equipamento que trava, pouca gente com equipamento que não dá o fluxo adequado, provavelmente o resultado pode ser abaixo do esperado. Tá. Você falou justamente da questão do IATF. A gente tem um volume do momento e tem um volume do ano, né? Quando a gente olha a somatória desse processo, eu acredito que ainda mais se faz necessário fazer essa conta. Nós que estamos ali dentro da atividade de pecuária, de corte, todo dia, é importante a gente não olhar só o momento, mas olhar o espectro mais completo, mais amplo, né? A gente olhar o ano. Porque senão, como você estava colocando, a questão do equipamento travar e tudo mais, imagina ao longo de um ano quando você tem um volume muito elevado. Por exemplo, se nós estivermos falando de 100 cabeças num determinado manejo de ATF, na hora que a gente projeta isso para um ano, nós estamos falando aproximadamente de quantos animais girando dentro daquele equipamento num ano. É bastante coisa, né? Não, eu vou fazer um comentário um pouquinho diferente. Na realidade, quando a gente está fazendo estação de monta, ela é longa. A gente quer diminuir a estação de monta. Então, se eu tenho 100 animais, que antes eu tinha 5 meses para trabalhar, por exemplo, X animais que eu tinha 5 meses, o meu objetivo daqui a 1, 2, 3 anos é que esse período seja menor. Ou seja, em vez de eu trabalhar, às vezes, eu tinha 2 horas para trabalhar em 5 meses, agora vou ter 4 horas que eu vou ter que trabalhar. Então, na realidade, essa sincronia do número de animais com o período de tempo que eu tenho para trabalhar passa a ser importante. Tá. E aí, quando a gente fala do dimensionamento do equipamento para essa realidade, é bobagem a gente falar que precisa avaliar, planejar que tipo de equipamento você vai ter para a sua operação? Ou não? É importante fazer essa análise também dentro do seu planejamento? O equipamento tem que ser amigável. O que quer dizer isso aí? Bom para os funcionários e bom para os animais. Então, na realidade, o primeiro passo é como é que o meu animal está saindo depois que eu trabalho com ele? Calmo ou correndo? Calmo ou desesperado? Isso a gente tem que perguntar para o sistema, né? Você fica ali na saída do brete e vê assim, como é que os meus animais estão? Rapaz, estão saindo tranquilo, meus funcionários estão tranquilos. Então, aparentemente, tem uma boa sincronia. Agora eu abro ali, o bicho sai correndo, desesperado, está faltando alguma coisa, não está sincronizado. Então, é o primeiro passo que eu chamaria a atenção. Olhe os seus animais, pergunte para eles como é que eles estão naquele sistema. Se você sentir que eles estão um pouquinho desconfortáveis, tem alguma coisa não adequada. Tá. E aí pode ser que tenha um equipamento mal dimensionado para a realidade dele, né? Pode ser. Aí você tem que olhar para o sistema e falar assim, o que eu posso fazer aqui que vai permitir minimizar problemas. E o equipamento, com certeza, é uma das ferramentas que está ali na tua frente, sinalizando claramente alguma coisa. Legal. Deixa eu vir agora com o Gabriel. Gabriel, e no teu caso, você que trabalha com a área de nutrição animal, que a gente tem uma necessidade de acompanhamento de peso, que a gente tem uma necessidade de controlar o que está acontecendo com o rebanho.
Como que você vê essa situação na hora que a gente leva o animal para o manejo do curral, essa relação com o equipamento? É uma bobagem ou é necessário a gente ter essa medição, essa métrica? Porque a gente fala muito hoje em gestão, né? E a gente esquece que a gestão também acontece ali naquele momento ali do manejo. O que você tem a me dizer sobre isso? Acho que a gestão começa no momento que nós temos números e conseguimos mensurar, né, o que está acontecendo na propriedade. E muitas vezes a gente olha do ponto de vista da reprodução, numa fazenda de cria, que parece exigir mais do manejo, né? Mas a recria engorda também, quando feito no mesmo nível de tecnologia que a gente está trazendo para a reprodução, que passa por uma IATF, né? Também exige um manejo de levar o animal mais vezes ao curral, ao brete, para poder fazer um manejo adequado. Porque eu preciso mensurar, eu preciso saber o que está acontecendo. Basicamente, a gente leva muito em consideração que eu tenho os números, eu tenho 1.000 animais, eu tenho 2.000 animais, mas quantas vezes eu preciso levar esses animais para passar? E hoje eu não levo porque eu não tenho estrutura, ou eu não tenho estrutura porque eu não levo, né? E eu fico nesse meio do caminho e não consigo passar, eu termino o ano e levei 2 vezes lá, basicamente, que o pecuarista leva hoje são as 2 grandes vacinações aí que a gente tem Brasil afora, leva essas 2 e aproveita para fazer um outro manejo para mensurar ganho de peso ou qualquer outro índice, né? Mas para ter um controle, para ter uma gestão eficiente, para a gente poder evoluir e ter uma pecuária produtiva, né? Eu acredito que nós precisamos ter um manejo mais eficiente, levar o animal sim lá da maneira adequada, mas ter as ferramentas para poder medir e saber o que está acontecendo. O animal está ganhando peso? Tá? Se tá ou não tá, o que eu posso fazer para mudar esse caminho, né? E sair do ponto do achismo, né? Será que está indo ou não está? E qual a decisão que eu tenho que tomar para isso? Você colocou um ponto interessante, vou perguntar isso também para o professor. Já que a gente fala que em reprodução a gente tem uma demanda, um volume muito grande de manejo, e do outro lado a gente tem a questão do bem-estar animal, né? Muito se fala de que quanto menos a gente manejar o animal, mais a gente estimula o bem-estar. A gente sabe também que se a gente tem um ambiente adequado, uma estrutura de curral adequada, equipamentos adequados, isso interfere também. Então, de novo, voltando nessa pauta da questão da relação do volume de manejo com o equipamento, isso também é uma coisa que a gente consegue até colocar por terra essa discussão de que tem que se manejar menos. Eu acho que a questão é manejar com qualidade, como você até colocou pouco antes. Tem que manejar adequadamente, cada vez mais nós vamos ter que manejar os animais, porque se eu quero uma atividade produtiva, eu tenho que mensurar, e para mim mensurar, eu tenho que colocar em algum lugar, se eu tenho que colocar em algum lugar, eu tenho que pesar e avaliar, etc. Então, me desculpa, vai ter que mudar isso aí num curto espaço de tempo, porque senão, como que eu vou comprar um suplemento da empresa A ou B, se tem uma diferencial de 10% de valor, como é que eu vou pagar o de 10% a mais? Eu tenho que medir, eu tenho que fazer as contas, porque senão eu não consigo chegar ao final do processo e falar no próximo ano se eu vou continuar comprando, entre aspas, o mais caro ou que me dá mais retorno. Eu não posso comprar só o mais caro ou o mais barato, eu tenho que comprar o que me dá mais retorno econômico. E para fazer isso eu tenho que medir. E para me medir eu tenho que trazer os animais no sistema. Para mim trazer os animais no sistema eu tenho que ter estrutura física e equipe. Para mim ter estrutura física e equipe, a estrutura física eu monto, a equipe eu treino. Então, na verdade, assim, a gente fez um discurso, do meu ponto de vista, por muito tempo, um discurso reativo a trazer animais, mas na realidade nós temos que trazer os animais no sistema, nós temos que conhecer, ver, entender, medir, avaliar e aí sim avaliar custo-benefício de N fatores. Então o custo da atividade tem muitas tecnologias que exigem, para me aplicar adequadamente, que eu traga os animais no curral para me avaliar se eu estou tendo resposta ou não. E até foi a prova do crime que chama a atenção, porque se eu não trouxer, eu não insemino. Se eu insemino, eu não tenho genética boa, se eu não tenho genética boa, eu tenho pior resultado. Mas em todas as outras áreas é a mesma coisa. Como é que eu faço manejo nutricional de fêmea se eu não trago no curral para avaliar como está o score, como está... Como é que eu faço manejo nutricional se eu não vejo o desempenho dos bezerros? Então, assim, temos que perder o medo. Agora, de onde que veio o nosso medo? Porque os nossos animais são agressivos? Sim, então vamos mudar a genética, ou é porque elas são agressivas por causa do meio? Então vamos adequar o meio. Então nós temos que olhar o problema e não aceitar o problema. Olhar o problema e falar assim, o que eu quero? Isso. Então vamos fazer toda a nossa capacidade de pensar em resolver o problema e não simplesmente aceitar o problema assim, nasceu assim, ficou assim, vai morrer assim. Então, a nossa função, desculpa só um pouquinho, a nossa função é ver o problema e tentar minimizar o problema. Então, não existe métrica sem avaliar. Se não existe avaliação, para mim avaliar, eu tenho que trazer o animal no curral.
Basicamente é isso. Você colocou um ponto que aconteceu comigo na propriedade que eu gerencio, da família, exatamente uma semana atrás. E o que você falou aí de termos criado um conceito de não levar o animal, acho que bate muito com essa realidade que eu vivi em duas situações. Uma, que eu tenho um equipamento inadequado, uma infraestrutura inadequada. Então, eu acabo tomando isso como uma referência, uma desculpa para não fazer. Só que ao mesmo tempo eu estou tomando prejuízo porque eu não estou fazendo esses controles que você colocou. E do outro lado, uma situação em que eu já tenho um equipamento dimensionado, eu faço um controle, eu tenho uma gestão mais precisa, eu consigo ver os ganhos. Exatamente isso que é o grande ponto, né? A gente precisa tirar a cortina da frente dos problemas e assumir que nós temos problemas e nós temos que enfrentá-los e trabalhar da melhor maneira, né? Parece que a gente não tem data em gado de corte muitas vezes, né? Tem o momento A e o momento B, que são as vacinações. Mas talvez para mim tenha o melhor efeito do vermífugo. Talvez eu tenha que fazer uma ali do meio. Então tem que fazer aquilo. A ciência traz que aquilo é melhor, que dá desempenho. Aí eu faço a decisão de não trazer porque os meus animais vão ter problema. Por exemplo, então não faz sentido. Algumas coisas não fazem sentido. Nós estamos aqui para mudar, e mudar para melhorar. Exato. Então, na realidade, o que tem disponível hoje no mercado que permite eu aplicar as tecnologias disponíveis? A, B e C. Então vamos usar. Basicamente é isso. Gabriel, pegando aqui a tua área de novo da nutrição animal. Eu vejo isso, como eu coloquei aqui para o professor, dentro da nossa propriedade, que a gente vem fazendo um trabalho ali de melhorar e de intensificar. E é nítido quando a gente faz o que você estava colocando, de controlar os ganhos de peso, como que está o rendimento, que toca de novo no que o professor falou. Você começa a perceber se a empresa A ou a empresa B está te oferecendo o melhor plano nutricional, ela está conseguindo entregar efetivamente aquilo que você preconizou no seu planejamento estratégico. De novo, a gente falando dessa coisa lá dentro do manejo. Ela é essencial, né? A gente precisa ter essa contenção adequada, a gente precisa ter uma balança, a gente precisa fazer a coisa redondinha, porque senão só vocês vendendo a pesquisa e o desenvolvimento por trás do que vocês têm como nutrição animal não é o suficiente, né? A gente precisa ter o resultado ali medido, né? É fundamental, né? Porque se você não mede, você não gerencia. A pecuária tem mudado, como o Zequinha bem colocou, né? Está aqui para mudar, né? Acho que o mercado mudou. A pecuária não é a mesma de 10 anos atrás, não é a mesma de 20 anos atrás e não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Acho que uma das poucas certezas que a gente tem que está mudando e a gente precisa fazer diferente, né? Se a gente quer resultado diferente, a gente precisa trazer coisas diferentes. Achar que levar 2 vezes por ano é o suficiente, porque nós vamos estressar o animal, como o Zequinha colocou, se é pelo meio, se é pela reatividade do animal, precisa buscar alternativa para colocar isso. Acho que a indústria evoluiu muito nos programas nutricionais, nos programas sanitários, na parte reprodutiva, mas ficou na mão da indústria as mensurações e na maior parte fica, eu acredito em algumas e não acredito em outras. Né? E o pecuarista tem que tirar suas conclusões, mas conclusões que sejam tangíveis, conclusões que sejam, eu medi em A e medi em B e tive o desempenho X e Y. E aí eu posso aceitar, entender que um programa nutricional pode custar 10% ou 20% mais caro que o outro, mas ele me dá uma rentabilidade muito maior. Eu acho que aí a gente consegue andar a passos largos dentro da pecuária para deixar mais dinheiro no bolso do pecuarista. Você diria que nós aqui, pecuaristas, me incluindo um pouco nessa questão, tomarmos para nós a responsabilidade efetiva do processo e pararmos de ficarmos colocando só na conta dos nossos parceiros o processo de aprimoramento e desenvolvimento? Eu vejo muito isso, que a gente fica muito na dependência do mercado, da indústria, de quem nos suporta, e a gente não assume sozinho as nossas responsabilidades, a gente não abraça isso e para de se esconder atrás dessas cortinas, dessas situações que foram colocadas lá atrás. É bem isso que você está colocando, a gente tem que assumir esse processo e fazer os investimentos necessários e tomarmos as decisões e ter consciência dessas decisões, é isso? Acho que cada elo da cadeia da pecuária tem seu papel, tem sua responsabilidade, né? E nós evoluímos muito, né, como cadeia já, mas ainda precisamos andar mais, né? E acho que o grande próximo passo que nós estamos dando é do ponto de vista da gestão. Tecnologia para fazer uma pecuária eficiente a gente tem, seja reprodutiva, seja nutricional, seja sanitária, né? O que a gente precisa agora é colocar tudo isso no prato, entender o que é melhor para uma propriedade, que talvez não seja tão bom para outra, né? E o que não é para o meu vizinho, não é para mim, mas
mas eu preciso ter maneiras de mensurar isso. E isso passa pelo manejo, isso passa por eu medir, isso passa por eu pesar num processo que não me traga prejuízo. Levar no curral, eu perco peso. Depende da sua estrutura que você tem lá, depende do manejo que você tem lá, depende de N fatores. Que é o que eu falo, que aí nós produtores temos que tomar para nós essa responsabilidade e parar de trabalhar só em cima de mitos, né? A gente tem que trabalhar em cima de fatos concretos, né? A gente tem que assumir e falar, bom, nós temos que fazer, é isso, professor? A vida está aí para mudar, né? Exato. E o que eu percebo que nós somos muito reativos à mudança, né? Tem de todo jeito, né? Tem gente de todo jeito. Tem uns são agressivos em mudar, então uns são mais tranquilos em não mudar, né? Mas o ponto é a definição que você acredita. Eu produzo carne, eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo. Qual tecnologia que eu vou usar na minha fazenda? A que me dá mais retorno em carne, produção de carne. Se eu não meço, como é que eu vou saber se aquela tecnologia é boa ou não, vale a pena ou não? Nós sempre parando. Não é que não podemos discutir custo, né? Mas nós temos que discutir custo, é lógico. Mas mais do que custo, nós temos que discutir resultado. E resultado eu faço a comparação a hora que eu tenho uma aferição dentro do meu sistema. Ou se aquela aferição é traumática, aí eu não a faço. Se eu não a faço, eu não concluo. Se eu não concluo, eu fico oscilando na aplicação de algumas tecnologias que são importantes. Então eu tenho que ter minhas crenças. Eu peso, vejo, acontece, sim, vou fazer e pronto. Mas se eu tenho medo de trazer os demais, se eu não faço aquilo, eu vou estar sempre oscilando, conversando com os companheiros, falando assim, o que eu vou fazer? Um dia eu acho que eu vou fazer A, outro B. Na verdade, aí eu perco oportunidades. Você é guiado muito mais pelo movimento dos outros do que pelo seu próprio movimento. A gente tem que ter nossas crenças, cada um a sua, né? E aí, para poder seguir em frente. Legal. Gabriel, o que você me considera aí no final desse papo nosso aí, a respeito do que você desenvolve hoje? O que você olha, o que você sente que a gente precisa extrair mais aí do pecuarista, o que a gente precisa mais dele para a gente melhorar esse processo, principalmente dos controles, né? Da gente dimensionar esse volume de manejo, da gente saber efetivamente o que a gente tem ali na mão, porque como a gente estava falando no início, não é só olhar o rebanho, quantidade de animais que você tem, quantidade de cabeça, mas você saber quanto que você movimenta, o que você controla, o que você gere. Que você pode colocar aí nas suas considerações. Pegando um gancho até no que o Zequinha colocou, né, no custo, né, custo é um lado da moeda, né, e se a gente olha só esse lado da moeda, a gente está contando muito com a sorte. E pecuária é um negócio, tem que ser uma empresa e não dá para ser gerido na sorte. Nós precisamos olhar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é a eficiência, é o que eu estou produzindo, né? E aí eu chego, realmente, estou olhando o custo, estou olhando o melhor custo, eu estou olhando o melhor resultado, o que me dá lucro? A equação de custo mais resultado é o meu lucro lá na frente. Se eu olho só custo, cortar custo não significa aumentar lucro. Mas para mim medir, para mim ter o outro lado da moeda, né, eu preciso medir, eu preciso mensurar. Se eu não mensuro, eu não tenho o outro lado da moeda, eu não posso afirmar, né, por A mais B que a minha pecuária dá lucro ou dá prejuízo. Quando a gente fala de nutrição, acho que a nutrição evoluiu muito nos últimos anos, cada dia vem evoluindo mais, e a nossa grande batalha aí quando a gente fala principalmente de suplementação a pasto, está falando de pasto, é mensurar isso. Né? O que a gente desenvolveu lá no programa, né, tá dando mais ganho de peso, né, eu tinha 500 gramas por dia, eu estou tendo 550, eu estou tendo 600, porque são pequenas diferenças do dia a dia que a olho nu eu não consigo mensurar. E que a gente fala muito, por exemplo, do confinamento, que naturalmente precisa de uma eficiência de gestão, de controle, de processo, e toda hora está se olhando essa questão do volume de animal manejado. Não é à toa que praticamente todos os grandes confinamentos trabalham com linhas automatizadas, de contenção de animais, etc. E a gente olha dentro da pecuária extensiva com um olhar totalmente estranho, como se fosse impossível de fazer o mesmo, né? O que você está dizendo é possível e temos que fazer, né? É possível, tem inúmeros clientes, inúmeras fazendas que trabalham a pasto com um nível de mensuração, com um nível de eficiência, tão bom quanto um confinamento, né, que levam os dois lados da moeda. Né? Olham-se em custo, gerenciam seus custos, mas também gerenciam suas métricas, gerenciam suas eficiências. Passam por medir. Se a gente está falando de recrio de engorda, a gente está falando de ganho de peso, de ganho de carcaça, de ganho de carne, mas tem que ser medido. Tem lugar para medir. É pesado. Professor, para a gente fechar aqui, em relação ao mercado de reprodução, você acredita que a gente hoje explora pouco o nosso potencial, a gente pensando nessa
massa de pecuaristas que tem no mercado, justamente por causa dessas questões de crenças que você estava colocando, por falta de um planejamento adequado, de uma estrutura de curral, de equipamento. Se a gente tivesse no nosso mercado um volume maior de profissionais da atividade, com consciência, com vontade de romper, com vontade de realmente fazer a coisa acontecer, a gente evoluiria ainda mais nessa questão, principalmente da área genética? Na verdade, existe, igual nós falamos, existe muita tecnologia, tem uma genética de altíssima qualidade no país, né? Então nós temos que usar mais vacas, porque menos pessoas usam. São vários fatores, né? O principal é a decisão se vai ficar na atividade, se quer se manter na atividade. Então, infelizmente, tem muitas pessoas ou produtores que estão indecisos, né? Na sua decisão de se manter na atividade. Quem se vai manter na atividade ele tem que fazer bem feito, de tanta forma. Senão ele não vai se manter, ou não vai se manter como poderia. Então, na verdade, se vai demorar 10, 20, 30 anos para isso mudar, eu não sei, mas que vai mudar, vai. Então, é uma cobrança do sistema como um todo. Então, nós temos que... Por isso que tem fazendas altamente produtivas, fazem o dever de casa muito bem feito. Então, assim, nós temos excelentes exemplos. Então, é como de um patamar de 10% utilizando muitas tecnologias, nós dobrar isso aí e passar para 20%. Então, acho que o primeiro passo é entender que não é só coisa para grande, né? Não, de jeito nenhum, é para todo mundo. Todo mundo tem. Todo mundo é democracia nesse sentido aí, né? Então todo mundo tem acesso à informação, tem possibilidade de informação, tem apenas às vezes a intensidade de fazer, né? Mas então o potencial da bovinocultura de corte no nosso país, assim, é incalculável. A capacidade nossa de produzir em 30 anos, se o sistema permitir, né, é imensurável. O mundo olha para o Brasil como a capacidade alta de produção de carne. Nós, brasileiros, temos que acreditar um pouco mais no Brasil. Essa é a mensagem final aqui. Somos brasileiros, vamos acreditar nesse nosso Brasil, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor, porque se a gente ficar achando que o outro vai fazer para nós, me desculpe, ele não vai fazer. Nós temos que fazer. E parte da nossa discussão, né? Aqui é apenas um dos fatos que nós temos que falar. Eu acredito que é importante medir, sim. Então vamos medir. Sim. Acredito que é importante medir, sim. Vou medir, não é difícil, então eu não acredito. Então, na verdade, quando eu acredito, eu faço. Quando eu não acredito, eu faço o que faço. Então esse é o ponto final nosso aí. Vamos acreditar e, consequentemente, vamos fazer. Legal. Professor, obrigado por esse tempo aqui, para a gente fazer esse bate-papo, essa transmissão ao vivo aqui. Gabriel, obrigado você também pela sua disponibilidade, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Quem depois quiser aí trocar um pouquinho de informação, mandar alguma pergunta, a gente depois responde aí na sequência do nosso dia. Lembrando que a gente volta depois às 16 horas com os nossos convidados da tarde. Legal? Muito obrigado. A gente se vê. Obrigado aí.